Vamos acalmando os nossos corações, acalmando as nossas mentes. E vamos já começar de manhã já trabalhando. A maioria aqui é trabalhador, né? Então vamos mentalizando a espiritualidade da casa, o mentor da casa Ramatiz, entrando em sintonia com os nossos amigos trabalhadores, mentalizando, puxando eles para cá, já mentalizando também a energia do Mestre Jesus, e a energia da Mãe Maria. E vamos trabalhar um pouquinho, vamos doando a nossa energia, envolvendo todos os irmãozinhos que aqui chegaram junto conosco, que precisam de ajuda, precisam ser tratados, alimentados, encaminhados. Vamos fazer um grande bolsão de luz com essa energia da Mãe Maria e do Mestre Jesus. Vamos envolvendo todos eles com o nosso abraço, o nosso carinho. Vamos doar muito amor para eles, para que eles sejam encaminhados, tranquilos, em paz, recolhendo, e que esse bolsão de luz se estenda por todas as salas do Arcas, pelos corredores, lá fora, envolvendo todos eles. Vamos lá, doando energia, doando bastante energia, encaminhando, cuidando, abraçando. Isso. Deixa eles irem. Deixa eles irem. Isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Vamos reforçando as contenções da casa, com uma pirâmide positiva e uma negativa em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Colocando um cinturão de aço, unindo as duas pirâmides. Isso. Trazendo a energia de Miguel Arcanjo, fazendo um grande cinturão em volta do Arcas, expandindo uma energia aonde a espiritualidade achar, até onde a espiritualidade achar necessário. Isso. Uma corrente de caboclos, flecheiros, de pretos velhos. Isso. Pedindo para os nossos amigos trabalhadores, já aqui dentro dessa sala, lá fora, em todas as salas, pedindo para os pretos velhos já baterem seus cajados. Essas vibrações vão envolvendo irmãozinhos um pouco mais arredios, acalmando todos eles, recolhendo. Isso. Mais uma vez. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos. Bom, pessoal, esse material é um pouco pesado e quem quiser esse material, a gente coloca o nome nessa listinha e a gente manda por e-mail esse material, para vocês acompanharem depois. Bom, a base desse material é o livro do Godinho, também tem o mesmo título. Depois no final tem uma lista de bibliografia que pode ser acompanhada e seguida. Tá? Aqui definindo um pouquinho, né, as questões de personalidade, como é que isso é tratado. Tem aqui alguns autores um pouco diferentes, que vêm desde Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, André Luiz, que trata em livros bem diferentes, né, o quanto que é importante a gente conhecer, o quanto que é importante a gente ter como base essa questão das personalidades ou das subpersonalidades. Entendendo que nós, por estarmos encarnados, né, a gente é reflexo de uma
personalidade que vem do passado e é reflexo também de várias personalidades dessa existência. Então não existe somente uma personalidade que nós temos. Psicólogos, né, tratam isso de forma um pouquinho diferente, como inconsciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, ou consciente, né? E aqui a gente vai tratar uma olhada um pouco mais espiritual do que propriamente psicológica. O agregado humano, tá? Quem já fez curso de apometria ou quem trabalha aqui na casa, ele basicamente ele é montado em cima disso daqui, ó. Aqui, quem fez curso de apometria não tem muito segredo, tá? Aqui seriam os corpos divididos, tá? Começando pelo mais sutil, que é o átmico, né? O búdico, mental superior, inferior, o astral, o duplo etérico e o corpo físico. Okay? Em cada encarnação que nós temos, o que acaba acontecendo na prática, né? Esse corpo mental aqui, ele cria uma nova personalidade. Tá? Então, cada encarnação, então se nós já temos algumas milhares de encarnações, então ele tem acumulado aqui milhares de personalidades. Que é isso que acontece na prática. Também, dentro da existência atual que nós temos, cada momento de necessidade não atendida, raiva não finalizada, situações que a gente vai vivenciando e a gente guarda aquilo lá como sendo uma questão emocional muito forte para nós, esse mental inferior ele vai lá e cria uma subpersonalidade dessa existência. E aí é um apanhado de tudo isso. E quando nós estamos agindo no dia a dia, quem é que está na frente? O pessoal de Umbanda fala que tem uma entidade de cabeça, tem alguém que está comandando. Na verdade é uma personalidade sua que está na frente, segurando você. E da onde vem essa personalidade? Pode ser de uma antiga, de outra existência, pode ser até de um trauma, de uma situação dessa existência que ela começa a tomar a frente. Isso é um dos modelos mais difíceis e o mais corriqueiro que tem aparecido nos centros para serem tratados. Só que a maioria não sabe tratar disso. A gente já trata isso como uma entidade, trata isso como uma obsessão, e o grande problema que nós enfrentamos é a auto-obsessão, gerado por essas personalidades múltiplas ou pelas subpersonalidades que são dessa existência. Não sei o quanto que vocês conhecem com relação a esses outros agregados, além dos corpos, né, que a gente pode tratar aqui na casa. Existem os 7 chakras principais, tem mais 21 secundários, 3 nadis principais e um conjunto de meridianos enormes. Entendendo que o agregado humano é composto por corpos. São os corpos que nós temos, os 7 corpos. E os corpos são compostos por níveis e os níveis por subníveis. Sempre em número de 7. Então aqui são 7 corpos, 7 subníveis, e para cada subnível nós temos 7, para cada nível nós temos 7 subníveis. Então, são 7 corpos, para cada corpo são 7 níveis, e para cada nível 7 subníveis. Então é 7 vezes 7 vezes 7. Isso. Tudo de humano. Sim. E aqui mais ou menos um apanhado, né, do que realmente acontece ou que deveria ser tratado num centro como o nosso. Tá? Então o tratamento espiritual, se não cobrir isso daqui, ele não foi bem feito. E nós, como trabalhadores de uma casa, nós temos que entender um pouquinho de cada um desses itens aqui, para fazer um bom tratamento. Se você não sabe sobre isso, tem que estudar. Vocês entendem bem os corpos para tratar? E os níveis de cada um deles? Tem que conhecer as 7 divisões de cada corpo. São frequências diferentes. Quando a gente vai tratar cada nível, ele se abre mais 7 subníveis por nível. Depois tem que entender muito bem de chakras. Depois tem que entender dos chakras maiores e menores, os meridianos, como é que, principalmente os 3 principais,
e uma montoeira de nadis, né? Só tem 72 mil. Vocês têm que decorar isso. Tem que estar na ponta da língua, senão não vai rolar. Quantas de cada? Aqui são os meridianos principais, são 14. Se a gente conhecesse um pouquinho melhor isso daí, poderia fazer um ótimo trabalho. E as escolas de acupuntura ou as escolas de medicina tradicional chinesa, você tem que passar por isso daí. Não dá para escapar. E quando você conhece bem o fluxo desses meridianos, você pode fazer um excelente trabalho no fluxo de energia que é gerado pelo corpo. Cada ligação entre os órgãos, que são os órgãos principais, os órgãos outros, né? E como é que ele funciona o fluxo de energia de um lado ou para o outro. Quando você conhece bem isso daqui, você faz um ótimo trabalho, principalmente na marca ou na energia. Aqui só um texto comentando um pouquinho, principalmente essa questão aqui das principais funções. Para que a gente tem um corpo, né? É para conter o espírito? Para que serve isso? Será que o nosso corpo hoje aqui é para dar prazer? É para a gente utilizar os 5 sentidos? Qual é o sentido da encarnação? Porque a maioria de nós sempre se questiona, mas por quê? O que é? Tem um monte aqui que só fala um monte de por quê, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A gente sabe que boa parte dessas manifestações que nós temos no nosso corpo, tá, é para pura aprendizagem e puro desenvolvimento do espírito. E ficamos muito presos às nossas sensações e isso faz com que eu reencarne novamente. Toda vez que eu fico preso às minhas sensações, eu vou reencarnar novamente. Que é o que acaba dominando nós, que é o nosso corpo astral. O corpo das emoções. Vocês se consideram filhos de Deus? Ou não? Eu me considero. Sim. É mesmo? E por que quando a gente está bravo, a gente briga com ele? Porque ele é muito culpado. Quando a gente está muito nervoso, muito bravo com as situações que a gente enfrenta, a primeira coisa que a gente faz, eu não faço mais oração. Por que você me mandou isso? Por que você me deixou chegar nesse ponto? Olha a situação que eu estou. Como se ele me mandasse, né? Eu nunca percebo que fui eu que cheguei nesse ponto. Nunca percebo que fui eu que proporcionei que essas coisas acontecessem comigo. Deus nos dá o livre-arbítrio para quê? Da mesma forma que eu entro na enrascada, eu tenho que aprender a sair da enrascada. Mas Ele dá os caminhos. O problema é que quer dizer se você quer sair do caminho errado que eu estou seguindo. Vocês conseguem abrir mão das coisas com facilidade? Abrir mão das pessoas com facilidade? Se eu não sei fazer isso, vai penar. Vai penar. Vocês acham que seria possível todo mundo aqui estar no mesmo nível vibracional, todo mundo aqui estar no mesmo nível de compreensão, todo mundo aqui no mesmo nível de evolução e todo mundo dar o mesmo passo junto? Não. Isso é possível? Não. Então por que você fica amarrado nas pessoas e quer que ela faça exatamente isso com você? Por quê? A gente é teimoso. Vocês acabaram de confirmar se isso não é possível, então por que você fica segurando e segurando? Vamos junto, vamos junto. Como vamos junto? Não dá. Todo mundo cresce junto, Tony. Não dá. Ué, mas ele quer. Mas sempre Não dá, não é possível. Eu não estou falando para você abandonar, não é isso que eu estou dizendo, mas crescer no mesmo nível, esquece, não é possível. Cada um tem que crescer no nível correspondente a ele. A maneira de percepção, a situação que ela está vivenciando. E nós temos que aprender a respeitar isso. E nós não respeitamos. A gente bate no peito falando tanto do livre-arbítrio nosso e não respeita o livre-arbítrio do outro. Nós não respeitamos isso. E aí você já imaginou o problema que você já causou. Para você e para o outro. Aí eu não sei porque eu tenho tanto karma. E eu não sei porque eu tenho tantas subpersonalidades. Qualquer um de nós, basta ter
uma pequena situação que você não concordou, que você está, sabe, irrequieto, automaticamente uma subpersonalidade é montada. Imediatamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que a gente puxou. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar estável nas situações. Eu não posso brigar com ninguém. Eu não posso brigar com ninguém. Eu não estou falando que você tem que aceitar o que o outro faz. Não é aceitação. E sim compreensão. É outra coisa. Então faz água da paz, deixa a boca e não faz nada. Isso. Alguns tinham que andar com aquele galão de 20 litros o tempo inteiro colocando água na boca para não falar besteira. É que alguns não adianta pôr só água na boca, tem que pôr água no cérebro para não ficar pensando besteira. Para ficar mais estável. O que a gente tem com personalidade múltipla? Aqui só um descritivo, entendendo que a personalidade múltipla nada mais é do que vidas que nós vamos tendo uma atrás da outra, e para cada uma delas nós criamos aquilo que a gente chama de personalidade. Só que como ela ficou para trás, o nome que nós damos é personalidade múltipla. Tá? Os psicólogos tratam isso um pouquinho diferente, mas personalidade múltipla é isso resumidamente, ou seja, são personalidades de vidas que nós vivemos, só que elas estão no passado. Se referem a épocas de outras vidas. Seriam as experiências que ficam para a vida? Sim. Então, essa experiência que eu estou tendo hoje aqui, todo mundo está tendo, todos nós estamos vivendo, desde a infância até a nossa decrepitude, é isso, não é? Nossa, isso aí é bom. Essa experiência, ela vai ficar guardada no meu ego, no meu espírito, ela vai ficar registrada. E ela sempre fica registrada em dois lugares, no mental inferior e no mental superior. Ela registra isso lá. Então, quando eu desencarno, vou perder esse corpo, vou perder essa personalidade, ou vou perder essa consciência, mas ele está registrado lá. Quando eu vou reencarnar novamente, essa cópia vem. Essa cópia vem. E aí, qual vai ser a nova personalidade? Se é de aprendizado, essa cópia ela é apagada. Não é apagada do meu espírito, ela é apagada da minha memória. Então ela é apagada e eu venho com uma nova personalidade. Meio, sabe, que zeradona, zerada. Porque eu vou precisar aprender a corrigir coisas do passado, mas se eu vier com esse ranço do passado, eu não consigo fazer. Então ele é apagado da minha memória, eu venho... E o que acaba acontecendo na sequência? Até mais ou menos 7, 8 anos, essa memória não me invade, ela fica quieta no lugar dela. A partir dos 7, 8 anos, ela começa a ser liberada. E não só a última, todas elas. Elas começam a ser liberadas, uma atrás da outra. E aí o que vai valer? Quem for mais forte. Quem for mais forte. Mas a maturidade é liberada automaticamente ou eu vou acessando? Aí é liberada automaticamente. Porque nessa época a gente perde uma parte da nossa proteção. E é esse momento que a gente tem a encarnação definida. Até 7, 8 anos nós não estamos totalmente encarnados. O nosso espírito não está totalmente acoplado a esse corpo. A partir dessa data, a encarnação ela se consolida. E aí não tem muito mais como escapar. Tá? Qualquer coisa que você faça na sequência é suicídio. Até então, é questionável. Seu espírito pode não se adequar ao corpo e querer ir embora. Isso é permitido muitas vezes. Por isso que muita criança vai embora, porque a situação que ela foi colocada não é aquilo programado na existência dela. Os pais fizeram besteira. E ela tem permissão de ir embora na boa. Continua sendo 7 anos? Mais ou menos essa idade. Além das memórias que você traz da vida, tem a ver com a ligação do ventre da mãe. É onde você traz mais aflorada uma das encarnações que você teve com aquela família. Isso normalmente o que acaba acontecendo é o quê? Eu preciso me ligar a um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é da minha família.
E muitas vezes esse inconsciente era de outra família, porque eu tinha outras experiências. O que eu tenho que fazer? Me adequar a essa família nova. E nem sempre isso é muito fácil, que é o que acontece quando a mãe está grávida e ela tem problemas em segurar a criança, fisicamente. Tá? Ela começa a ter contrações antes do tempo, sangramento, certo? Você percebe que a criança não se adaptou àquele campo vibratório, não só da mãe, mas do inconsciente coletivo da família. O que nós temos que fazer de tratamento aqui? Baixar a energia da mãe, principalmente da mãe, e de vez em quando dá vontade de dar uma martelada na cabeça dela, para ela baixar o campo de energia e se adequar à criança. Não é a criança que tem que se adequar à mãe, é o contrário, a mãe que tem que se adequar à criança. Senão essa criança vai nascer prematura. Ela vai nascer prematura. Mas nessa invólucro dentro da barriga da mãe, que ela tem contato com as experiências da família, da mãe principalmente, e aí segue. Algumas propriedades da personalidade múltipla. Vocês gostam do que está escrito aí? Vê se está tudo bem para vocês. Quando a gente vai tratar elas aqui, nós temos que tratá-las como se fosse uma entidade normal. Tem que ser tratada assim. Tem que ser doutrinada? Vai ser doutrinada assim. Elas podem se desdobrar? Sim. Elas geram problemas? Muitos problemas. Então, muitos dos problemas que nós temos foi gerado pela nossa própria personalidade. Não são obsessores. Esse é o obsessor. E aí a gente começa a oscilar aquilo que a gente chama de polaridade, né? Eu não tenho uma personalidade. Depende da situação. Eu estou assim, você começa a flutuar demais. Você não consegue manter o equilíbrio. São essas personalidades que se manifestam cada vez mais eficientes, né? Porque eu permito isso. Eu permito. Tá feia a coisa. Você acha? E isso tudo é o miolo do quê? Daquilo que a gente chama de auto-obsessão. Então a auto-obsessão, que pode-se dizer um problema, mas é uma situação inerente a todo ser encarnado, e não só encarnado, né? Porque a auto-obsessão também acontece nos desencarnados. As personalidades dos desencarnados também atuam sobre esse desencarnado. Ele mesmo obsediado por ele mesmo, desencarnado, olha só. Oi? Oi? Oi, vamos lá. Já morreu? Ele vai também ser obsediado pela personalidade A dele. sua personalidade morta, é isso? Ela morre junto e fica Ela morre e volta para encher o saco, mas Não, se nós desencarnamos e temos problemas nessas pessoas, elas não foram tratadas adequadamente quando eu estava aqui, ok? Quando eu desencarno, eu vou continuar tendo problemas de auto-obsessão desencarnado. Vou ter alucinações. depois que você voltou, Não, desencarnado. Estou falando desencarnado. Então, eu continuo sendo uma pessoa obsediada, auto-obsessão, continuo tendo problemas de esquizofrenia, continuo tendo problemas de Alzheimer, eu continuo tendo problemas lá de lá. E o que são? Ações das personalidades que vêm para cima de nós. Mas parece, Mesmo desencarnado. parece tão lógico isso. Se é uma criação nossa, como é que a gente vai se desfazer disso? Não tem como sair. Vai nos acompanhar. Você vai e leva tudo que é seu. Você mudar o pensamento, essas coisas que eu falo, tem que mudar o pensamento. Então, qual é a alternativa nossa? Nesta encarnação, o problema é nesta. Zerar, né? O problema não está nas outras, o problema está nesta encarnação. O que é que eu faço para me equilibrar? Esse é o segredo. pode dar Nessa aquele encarnação. padrão, né? Nessa encarnação. Porque se eu me equilibro aqui, quando eu desencarno, eu continuo equilibrado. Se agora eu não estou equilibrado e desencarno, você já sabe que vai continuar acontecendo. Tem que ressignificar as coisas. Sem dúvida. O problema é, nós estamos fazendo esse trabalho no dia a dia, que é um trabalho que a gente chama de reforma íntima, dá os nomes que vocês quiserem. Cada um dá um nome diferente. Mas se eu não me modificar as formas de pensar, a maneira de agir, de perceber as coisas,
e entender melhor as relações que eu tenho, porque o grande problema é não entender as relações. A primeira relação que eu não entendo é comigo mesmo. Essa é a primeira relação que eu não entendo. A segunda relação que eu não entendo é com os pais. A terceira relação que eu não entendo é com os irmãos. Aí você casa, que desgraça. A terceira, a outra relação que você não entende. Aí você tem filho, que desgraça. Novamente, outra relação que você não entende. E aí você vai trabalhar, outra bomba, certo? Então são relações e relações e relações que você não consegue entender. E aí começa a entrar em choque. E basta ser contrariado. Alguns aqui na cara já mostram o bico, que você foi contrariado. E quando você não mostra o bico porque você se controla, mas lá dentro você já gerou uma subpersonalidade. Imediatamente. Não tem fim, né? Não tem fim. É porque na realidade, para cada situação dessa, para cada pessoa que você tem relação, você tem que ter um software, um aplicativo para tratar com ela. Um software? Entendeu? Ah, eu vou conversar com fulano, então eu tenho que assumir outra figura. Aí eu vou conversar com fulano. Eu mesmo nunca apareço, porque não dá tempo. Não é por aí? A gente tem que... a questão da flexibilidade, né? A questão da adaptabilidade na relação, é isso que faz com que a subpersonalidade não seja gerada. Então eu tenho que me adaptar, não é concordar, volta a falar, não é você falar amém, não estou falando nada disso, mas você tem que se adaptar à situação, porque você não está numa nova relação. Se você está em relações, mesmo que sejam relações conflituosas, se você quer continuar nessa relação conflituosa, você tem que se adaptar. Então... Pode, a gente não tem personalidade que era boa, assim, adequada, não também tem. Pode acessar também. É que o que acaba acontecendo é o quê? Nós temos uma divisão muito clara para nós no nosso mental. O mental é único, só que pelos campos de vibração, pelos níveis, novamente lá, para cada corpo não tem 7 níveis? Então existem níveis do mental superior que só são acessados por algumas frequências. Existem níveis do mental inferior que só são acessados por outras frequências, que são mais densas. Então tudo que eu faço de bom, tudo que eu gero de subpersonalidade positiva, eu acho que até coloquei em algum lugar aqui, ó, personalidades múltiplas positivas, tá? Que acabam sendo o quê? Os verdadeiros guias, meu. Você fala, ó, o meu mentor é legal. Que mentor? É a sua própria personalidade sua, que se carregou no mental superior, que vai dando as dicas para você. Faz isso, meu filho, faz isso, faz isso, faz isso. E você vai fazendo. Que são as coisas boas que você vai fazendo. Só que hoje, a maioria de nós, por estar aqui, essa positiva ainda está fraquinha. Ela não consegue contribuir como deveria contribuir, porque a maioria das vezes eu não escuto ela. Eu escuto a negativa. Tudo é ego, tá? Só que existe o ego positivo e o ego negativo. Mas se você não alimenta o ego, você consegue estar mais estável, a solicitação... O ego vai ser alimentado, ele vai ser alimentado, independente das escolhas que eu faço. A questão é, que tipo de energia você está carregando ele? É sempre essa a questão. Qual é o tipo de energia? Se é uma energia de compreensão, de afabilidade, certo? Você está carregando o seu mental superior. Se é uma energia de discórdia, de raiva, de medo, de ira, bom, você já sabe qual carga que você carregou. E os dois foram carregados. E os dois geraram subpersonalidades. Quem é que está mandando mais hoje? Quem é que você está, sabe, retroalimentando, alimentando novamente? Quem é que você está alimentando mais? Por que a maioria de nós tem mancha no peito? Por quê? Vocês têm ideia? Por que a maioria de nós tem mancha aqui no peito? Por quê? Que mancha? Não adianta olhar, não é isso. Deixa eu ver a minha mancha. Por que a maioria que está aqui nessa sala tem mancha no peito? Por quê? Fala. A maioria que está aqui sabe que deveria ter uma auréola. Certo? Deveria ter, porque são o quê? Pensamentos positivos. Essa energia até é gerada, mas lá rapidamente ela é apagada, porque essa mancha supera. E o que é isso daqui? Mágoa, raiva, rancor, vida do passado. Você não consegue largar. Ah, você não larga? Essa mancha está aí. E como se isso não bastasse, né? Ela vai irradiar para os seios, principalmente as mulheres têm muitos nódulos, muitas coisas, que são mágoas que ficam guardadas aqui. Isso não parando, vai dar câncer no seio, vai dar câncer no seio.
vai afetar seu pulmão, afetando seu pulmão vai mexer no seu sistema imunológico, aí vai ter problemas nas suas vias respiratórias superiores, tudo causado por uma pequena mancha de raiva ou de mágoa que eu não consegui perdoar. Alguém de vocês tem esse sintoma? Por que vocês ficaram meio irrequietos assim? Tem vaga na maca agora? Tem, mas só de segunda, quarta e sábado. Espirituais que tratam dos encarnados, para você poder voltar ao corpo físico, você tem que estar dentro de um tratamento. No caso das pessoas que estão aqui, não são tão equilibrados quando acontece no caso daquele período que você falou da psicologia, onde trata de muita complexidade. Normalmente tem pessoas que nascem já com isso de uma forma assim muito pesada, muito forte. Então, se ele já não foi tratado ali em cima, como ele conseguiu nascer e aflorar isso tão natural? Lá é sempre tratado, mas o espírito, ele precisa resolver isso através do quê? De uma faixa de vibração mais densa. E aonde que acontece isso? Não tem outra forma. Lá ele é tratado, ele é recuperado, ele até entende tudo isso que a gente está falando. Concorda, né? Só que ele não consegue resolver, olha só. Ele entende, mas não resolve. Tá? Então como é que resolve? Abre a portinha e desce. E desce para o corpo físico. Tá? É aqui que a gente consegue, sabe, tirar ou desbastar ou eliminar a energia densa. É aqui que a gente faz. Não tem outro caminho. Então, se nós estamos aqui encarnados, todos nós estamos encarnados, nós estamos fazendo exatamente isso, desbastando, tirando esses campos de energia. É isso que nós estamos praticando no dia a dia. Espero que a gente saia daqui um pouquinho melhor. Espero que a gente saia. Algumas funções ou comportamento da personalidade. Estudo personalidade múltipla, tá? Eu não entrei na sua personalidade ainda, que é dessa encarnação. Pega leve. Mais ou menos. Mais ou menos. Pegar leve é difícil. E dá uma olhadinha nessa última aqui, ó. Olha o que acaba acontecendo, né? Se isso não resolve, as dores virão. Doença, dor virá. E você não consegue aprender nada. Aí você fala que está com um pensamento disperso, você não consegue se concentrar. A personalidade múltipla que está interferindo no seu dia a dia. E vários aqui estão exatamente assim. E se bobear, né? Isso vai acontecer. Aí você faz um monte de exame, não acha, você não consegue achar. Pode ser virose. Toma esse antidepressivo aqui que resolve para você. Ou toma esse ansiolítico, né? Sim? Ansiolítico. Isso. Por que as crianças estão nascendo assim, então? As crianças todas têm uma Ritalina. Isso é um erro médico. Acho que não pode dar Ritalina para uma criança. Isso daí é para pai que se sente inapto para criar essa criança. Ele se sente inapto. Porque a criança vem muito diferente, só que eu como pai, eu tenho que meio que me reinventar como pai. E eu não quero fazer isso. Eu não quero largar meu emprego, tá? Eu não quero largar minhas atividades. Eu quero continuar do mesmo jeito e tendo um filho. Que é o que? Extremamente ativo, que exige de mim algo que eu não quero dar. Então vai dar problema. Então eu tenho que dar. Sossega aí, fica quieto. E quando ele não foca a atenção, não deve dar atenção. Todo mundo consegue focar, desde que chame a atenção. E às vezes é dos professores também. Sim. Mas se eu não faço esse trabalho em casa, na escola, todo mundo presta atenção, desde que chame a atenção. Você tem que dar alguma coisa que chame a atenção. Até um autista, ele é assim. O autista, ele vai prestar atenção em você se você chamar a atenção. Você tem que entrar no mundo dele. A pergunta é, eu entro no mundo do meu filho? Isso eu estou falando de qualquer criança. Você tem filhos? Você tem que entrar no mundo dele. Ah, não, vem para o meu mundo. Como?
Não, você tem que entrar no mundo dele. Até o pai tenta, porque o pai dá um celular, o pai dá um iPad. Isso está errado. Você quer que ele entre no seu mundo, esquece isso. Você tem que entrar no mundo dele. Você tem que entrar no mundo dele. O trabalho é o contrário. O trabalho é o contrário. Eu não sou contra o celular, nada disso, sabe? Mas você tem que entrar no mundo dele. Dá para entender o trabalho? Não, mas a justificativa que eu dou, eu tenho dívidas para pagar, eu tenho que pagar o meu seguro, tenho que pagar meu convênio, casa, não sei o quê. Eu me entupo de problemas materiais e esqueço que eu tenho que cuidar daquela criança. Essa criança vai exigir de mim. Filho exige de nós ou não exige? Fala. Quem é pai, mãe aqui? Quando que um filho exige de nós? Então você tem que abrir mão de algumas coisas, não tem o que fazer, e tem que ir para cima dele. E aí você fala, ele vai ser ativo? Continua sendo ativo, mas ele vai prestar atenção em você. Ele vai focar. Mas você tem que se reinventar hoje como pai ou mãe. Infelizmente esse negócio não vem com manual. A gente nasce sem manual. Então, como é que eu posso ter hoje numa cidade como a nossa, um empilhado em cima do outro? Que são os prédios. Você tem todo mundo empilhado. Como você vai... Boa parte dos homens que estão aqui, até algumas meninas que são meio arteiras, tá? Quando eram jovens, faziam o quê? Ficavam em casa? Quantas vezes você já ralou o joelho, se estrupiou, caiu de bicicleta, caiu de carrinho de rolimã? Quantos aqui já não se estrupiou tudo? Fala pra mim. Fala pra mim. Ou todo mundo era santinho aqui? Era santinho? A maioria de nós, sabe, ficava em casa uma hora, ia em campinho, aprontava de tudo. Agora, eu vou para uma cidade, vou para um apartamento, e você quer que a criança fique encaixada ali? Olha o problema que eu causei. Aí eu não consigo entender porque meu filho começa a subir nas paredes lá. Como subir nas paredes? A criança tem muita energia, não tem o que fazer, pessoal. Então eu tenho que criar meios para que ele gaste isso daí, tá? Eu tenho que olhar ele de um outro jeito, que não é a realidade nossa. A gente não faz isso, me desculpe. Nossa maneira de ver essas crianças hoje, olha, eu dou uma boa escola, eu alimento ele muito bem, dou, roupa, ele tem um quarto maravilhoso, mas você pergunta para a criança, você é feliz? A criança... Então, alguma coisa não encaixou. Você fala, não, mas isso é fruto da modernidade. Me desculpe, isso não é modernidade, isso é materialidade. Mudou o foco. Mudou. Que não era a nossa realidade. Boa parte aqui eu sei. Tem várias cicatrizes na cabeça, testa, corpo. Eu sei o que aprontou. Tá? E se bobear, apronta outra vez. Tá? E tem alguma coisa errada? Não. A gente era um pouco mais livre, não era assim? E essas crianças hoje são livres? Me desculpe. Eles estão aprisionados. Eu acho muito estranho, tá, num apartamento você ter uns cachorros desse tamanho. Eu sempre fui criado, né, com animais e tudo mais, mas fala, alguma coisa não encaixa novamente para mim, tá? Não sei. Eu não sou contra ter animais, eu adoro animais, mas a maneira hoje como é criado um animal, fica assim... Vai pra creche os animais hoje, Tony. Vai pra creche, você Tá bom. sabia? Bom, e a subpersonalidade nossa, como é que está hoje? Vai pra creche. Também vai pra creche. Bom, O planeta já é uma creche. como a gente estava falando, né, subpersonalidades são o quê? Situações criadas nessa existência. Tá? Então a gente começa a dividir, né, a consciência, e ainda tem detalhes, né? Tanto a personalidade múltipla, que é de outras existências, quanto essa, que é dessa existência, elas têm autonomia, tá? Elas são autônomas. E se bobear, ela vai mandar em mim. Se bobear, ela vai fazer acordo com a personalidade dela. Olha só, a minha subpersonalidade vai fazer acordo com a subpersonalidade dela. Legal. A dela não pode. Vai fazer, faz. Não tem. Aí são interesses, são vibrações. Se faz acordo. E para fazer o quê? Para obsediar alguém. E aí faz o quê? Eu me junto com a minha subpersonalidade, ou personalidade múltipla, se junta com a dela, e ainda se junta com um obsessor para conseguir um fim comum.
Mas nem vai precisar de obsessor nessa altura do campeonato. Não, se juntou aqui já está tudo bem. Só posso ser personalidade. Isso acontece demais, pessoal. Mas em desdobramento ou em vigília? Os dois. Porque a gente só pensa coisa ruim quando dorme? Essa associação. A gente está aqui porque nós temos algum problema com alguém, algum problema na escola, algum problema no trabalho. Você não tem alguns probleminhas que você não consegue resolver muito bem? Tem até vários problemas amorísticos aqui envolvidos, não tem? Amorísticos? Humorístico é ótimo. Amorosos. Isso, são amorísticos, isso. Que são esses problemas? Você cria uma subpersonalidade, você cria naturalmente. Ele vai tentar se realizar essa subpersonalidade. E ela vai influenciar você. Como não resolve, ela vai fazer acordos. Ela vai atrás de outras pessoas que têm o mesmo interesse sobre a mesma pessoa. Aí eu Bastante. Tem uma técnica para romper. A gente já vai falar já de como tratar esse bicho. Tem tratamento. Morcas redondas. Que bom, né? Eu criando um boiadeiro só para pegar a personalidade. Muito forte. Aquela que parecia exorcista, Tem uma lembra? luzinha lá no E final. aí, eu fiquei... Eu criando boiadeiro só pra pegar a personagem pessoa. falava assim, eu gosto de ver ela chorar, eu gosto de ver ela... Eu fiquei pensando, mas será que é obsessor ou personalidade? Não, personalidade. Como que a personalidade quer ver ele sofrer isso? Como é isso? Qual o problema? Não, mas eu não entendi. Você não faz o que ela quer. Você não faz o que ela quer. Você não se prostitui mais como ela se prostituía na época. Você não esgoela as pessoas, não degola as pessoas como ela degolava as pessoas. Então ela começa a ficar com raiva de você. Ela fica com raiva de você. Então, porque eu fiquei pensando, como assim? Uma personalidade, ela falava, eu gosto de ver ela chorar. Eu vou fazer você chorar lágrimas por lágrimas. Isso ainda é pequeno. A maior parte de nós fica doente por causa de uma subpersonalidade nossa. A nossa doença física, mental, é causada por personalidades múltiplas ou por subpersonalidades. Mas conforme você consciente vai evoluindo, as duas personalidades também, elas não têm acesso a esse entendimento de Concordo. É assim que faz. É assim que faz. A pergunta é, eu escorrego de vez em quando? Sim. Então, elas vêm novamente. Sabe, eu vou colocando, eu vou harmonizando elas no lugar, eu vou harmonizando. Eu vou aprendendo, certas coisas não podem fazer, mas não é só fazer que eu não posso fazer, eu não posso mais pensar naquilo. Eu tenho que lidar de uma outra forma. Porque o primeiro processo é o que? Eu não faço. Esse é o primeiro processo. Segundo processo, eu já não ligo mais para aquilo. Quer dizer, a minha mente já não está mais na mesma vibração. Então essa personalidade que vinha me instigando a fazer certos procedimentos, ela não consegue mais me acessar. Legal. Mas quando nós temos algum vício, a gente volta para o vício. Em algum momento. E esse voltar, ela me pega outra vez. Ela me pega outra vez. Somos gatilhos. Dá para manter ela quieta lá? Dá, mas nós conseguimos tratar aqui uma estrutura? Sim, dá para tratar. Mas quem faz a manutenção? Eu faço a manutenção. Cada um de nós faz a manutenção para manter ela no lugar Só certo. depende da gente. Sempre. Com certeza. Porque é sempre mudança de Comportamento. postura Comportamento. perante a vida. No livro do Dicionário da Luz fala isso. O instrutor, em certo momento, ele estava com o André Luiz e estava sendo tentado muito pelas entidades que estavam ali. E o André Luiz ficou muito nervoso por isso. E a instrutora falou para ele se conter, que às vezes um segundo ou dois de uma discussão com certas energias atrapalha o trabalho de um século. Isso, é bem assim mesmo. Elas são muito eficientes. Quer dizer, nós somos muito eficientes. Agora, vale a analogia, assim como nós ajudamos no redirecionamento dos nossos filhos pelo nosso comportamento, fazemos a mesma coisa com essas personalidades que são Sem nossas. dúvida. Quando a gente Essas são as nossas muda o criações. comportamento, ela não tem mais Elas não conseguem consciência. acessar. E a consciência é gerada ali e acabou o problema. Sim. Esse é o segredo, né? A mudança comportamental Pensamento. e a mudança de pensamento. Eu tenho que mudar os dois.
Se eu mudei o comportamento e mudei o pensamento, eu não estou falando que essas personalidades vão ser eliminadas. Elas não serão eliminadas, porque faz parte da minha existência, do meu espírito. Mas elas ficam harmonizadas no canto delas. E é esse o papel do equilíbrio. Elas, em hipótese alguma, dá para falar, vou eliminar essa personalidade múltipla ou subpersonalidade. Isso não se elimina. Eu harmonizo ela. Tá? Uma vez harmonizada, ela pode até me ajudar de forma positiva, olha só. Ela pode me ajudar de forma positiva. Que é o que acontece com os obsessores. Muitos obsessores que nós recolhemos aqui nessa casa, hoje estão trabalhando conosco. Hoje estão trabalhando conosco. Antônio, mas essas personalidades ficam lá, quietinhas, dependendo da nossa mudança. Sim. Mas e se eu reencarnar, volta de novo nessa danada daí? Depende do seu aprendizado, ela será liberada. Liberada para voltar. Mas se ela tiver uma reforma íntima, assim, uma postura, Ela também tem que evoluir, ela não né? vem. Todos nós sempre teremos que dar a noção ou demonstrar que nós acreditamos em Jesus. E isso não é só falar. Eu tenho que demonstrar por ações e pensamentos. Então, como é que eu provo que você aprendeu que realmente você acredita em Jesus? Como? Como realmente você prova? Essa subpersonalidade ela é liberada. Literalmente pelo seu mentor. Para testar você. Sem vergonha. É o momento do cantinho. Você sai desse canto. Você coloca no canto. Tá? Ou seja, você fica sem alternativa, sem situações para onde escapar, e você tem que abaixar a cabeça e falar, mesmo nessa situação, eu te agradeço. É a prova de que você acredita em Deus, de que você acredita em Jesus. É o momento da crucificação. Tá fácil. Fácil? Muito. Precisa aprender mais nada. É o nosso aprendizado. Então, não adianta falar, né, ficar falando um monte de coisa, porque vários aqui têm facilidade no discurso. A pergunta é o quê? Você age assim mesmo? Olha, eu numa escala de 0 a 10 estou no 2. Numa escala de 0 a 10 eu estou no 2. Isso é muito relativo. No começo a gente fala muito e faz pouco. Depois o negócio vai invertendo. A gente vai falando menos e vai fazendo mais. Que é o processo de aprendizado. Mas quando eu me sentir, ó, realmente eu acho que eu já aprendi. Tá, aí vem o teste. Aí vem o teste. Que fala... A maior situação problemática que nós temos é controlar o nosso orgulho e o egoísmo. Tá? Então é você colocar em situações onde eu vou ter que engolir o meu orgulho e muitas vezes chegar nela e falar, por favor, me ajuda. Coisa que eu nunca fiz. Pedir para alguém. E eu tenho que aprender a fazer isso, né? Sem roubar. Às vezes Sem roubar. Às vezes prefere roubar para não ter. Mas na psicologia, tudo aquilo a que eu resisto, persiste. Então, se nós não acolhermos essas personalidades e tratá-las como deve ser, como o nosso nível consciencial, nada vai acontecer. Você vai ficar nessa mesmice, patinando. Algumas leis básicas, né, que estão em cima do tratamento, pode-se dizer assim, dessas personalidades. Tá? Essa lei primeira aqui, né, da formação e dissociação das personalidades múltiplas. Elas podem ser dissociadas? Sim. Aquilo que a gente chama de desdobramento, né? Que é o que acontece, elas são desdobradas. E os tratamentos, eles devem ser feitos o quê? De forma desdobrada também. Isso deve ser feito assim, principalmente na roda de desobsessão. Tá? Até já apareceu isso aí no laboratório, né, que a gente começou a mexer um pouquinho sobre isso. Também tem essa de integração aqui, de reintegração da personalidade e subpersonalidade. Então, como é que eu trago ela para a realidade? Eu tenho que trabalhar a harmonização dela, eu tenho que buscar essa harmonização. Volto a falar, não se elimina personalidade múltipla nem a subpersonalidade. Isso não é eliminar, você harmoniza ela. E ela para de influenciar você. Ou se influencia, ela começa a influenciar de forma positiva você.
Isso que acaba acontecendo na prática. E toda vez que a gente vai mexer nessas personalidades, tá, nós temos que entender que esse agregado humano, o que são os agregados humanos? São os corpos, os chakras, os nadis, tá, os meridianos. Eu tenho que ajustar isso daí também. Então não adianta só cuidar delas e esquecer os corpos. Eu tenho que mexer nos corpos. Você fala, mas corpo ou níveis dos corpos é personalidade? Não tem nada a ver, são coisas separadas. Certo? Então essas personalidades, elas são criadas através do quê? Da minha consciência. É sempre consciente isso. Sempre consciente. Então a minha consciência cria isso. Você fala, mas o meu inconsciente cria isso? Não. Quem cria é o consciente e depois vai para o inconsciente. Isso sempre. E sempre é feito assim. A nossa energia gerada na nossa cabeça, que é uma energia incrível, de criação, mas também destrói. Precisa ver que pegada a gente está hoje. Mais de criar ou de destruir. Você está doida, Sibila? Eu já pensei com a cabeça. Quantos possuídos tem aqui, Sibila? Olha, foi uma mão, não dá pra contar. Entendi. É o termo que você usa, né? Aquela ali está possuída, esse daqui está possuído. Tá assim. Acho que você já foi exorcista, tá? Mas tudo bem. Bom, como é que a gente identifica então essas incorporações, né? A personalidade ou subpersonalidade, ela incorpora? Sim. Sim. É o que mais acontece, na verdade. É o que mais acontece. E como que eu vou saber se é personalidade, se é espírito, se é... Aí tem umas dicas aqui, né? Sempre quando existe uma incorporação nesse nível, tem um cordãozinho de prata ligado. O espírito não tem cordão. Aqui consegue ver, né? Isso. Então você tem, quem não vem, trata do mesmo jeito. Tem vários aqui que são ceguetas mesmo, nem com óculos enxerga. Nem coluneta. Nem coluneta. Então continua tratando como uma entidade qualquer. Tá? E não fica muito preocupado, isso é subpersonalidade. Isso aí não é o mais importante. O mais importante é o quê? Você tem que harmonizar aquele ser, que não é isso que acontece na prática? Sim. Independente se é personalidade, independente se é um obsessor, você não tem que dar um trato naquele ser, pode-se dizer assim. A gente tem que fazer isso. É igual. Que é o trabalho da desobsessão, é o trabalho de doutrinação. Mas os médios sabem, porque a densidade é completamente diferente. E é diferente, ele tem uma variação. Completamente diferente. Ele tem variação. O médium que incorpora, ele percebe isso. A gente percebe que é. Percebe. Mesmo que você não vendo, você percebe que é uma personalidade. Salvo algumas entidades, a maioria das incorporações de entidades, elas são suaves. Olha só. De personalidade. Não são suaves. Olha onde pega. A gente acha que é o contrário. Salvo algumas exceções, é lógico, tem exceções. Mas se você olha no geral, as incorporações de entidades obsessoras, quando elas são trazidas, sabe, meio contidas, meio, sabe, narcotizadas, ou seja, elas já vêm com Ritalina. Ela já vem com Ritalina. Ela vem com Ritalina. E a personalidade não. É isso. Então quer dizer o quê? Aquela entidade já vem, sabe, ela já vem meio baleada. Então, via de regra, falando de uma maneira geral, é lógico, existem exceções onde o negócio pega. Tá? Mas de uma maneira geral, as incorporações de entidades, que são os obsessores, elas vêm de forma mais suave. Ok? De uma maneira geral. E as personalidades? Bom, aí pegou. Já vem xingando. Ela vem com tudo. E ela, literalmente, ela é liberada. Por que ela é liberada? Porque você precisa aprender a doutrinar. A si próprio. Também. Então você precisa aprender a doutrinar aquela entidade e ela tem que acalmar. Você vai usar as técnicas da apometria normal, manda para trás, para frente. Você tem que fazer as técnicas, mas você tem que fazer com que ela mude o padrão vibratório dela. Tem casos em que ela mesma pergunta, fala, mas e aí, como é que vai ficar isso? Então aí a gente explica porque às vezes ela não conhece os valores de hoje. Sim, essa é o grande. Você mostra a imagem os valores de hoje, ela não sabe o que é. Então você tem que colocar ela a par dessa situação. Então, não, você tem que ser harmonizada com os valores de hoje. Isso. Isso é uma grande diferença. Para você ser encaixado nela hoje. Então, como é que vai ser? Bom, eu encaminho.
né? Você vai para tal lugar, eles vão te explicar direitinho. E quando você estiver harmonizada nos valores de hoje, você vai voltar. Isso é fundamental o que ele falou, tá? Porque normalmente os valores são de lá de trás. Não sei de que época, pode ser do século passado, sei lá de quando é. Só que essa personalidade é muito forte. Muito forte. E ela vai tentar dominar. E ela vai vir no médium, sabe? Vai vir no tranco. E é tranco pesado, não é coisinha leve, não. E aí você fala, o obsessor é pesado. O que é o obsessor? É a personalidade que veio da pessoa. E aí tem que ser tratado. E o segredo é sempre a doutrinação. Por mais que você use técnicas, tá? O segredo é mudar o campo mental dessa personalidade. Tony, porque ela vem sempre com muita raiva. Sim. A raiva é padrão. E você, raiva é padrão. Você tem que mostrar para ela isso, assim, se ela não evoluir, o outro não vai evoluir. Se o outro não evoluir, ela vai ficar na mesma situação. Porque quando você mostra para ela em que situação ela está, porque ela não tem muito essa noção, aí ela começa a aceitar. Aí ela muda um pouquinho o padrão dela, de energia. Porque em geral ela vem xingando o dono, né? Essa burra, esse idiota. Ele fala mesmo que quer prejudicar. Porque ela não tem noção. Quando você mostra para ela a realidade da situação, ela começa a mudar um pouquinho. São raros os casos que não aceita mesmo. Não, mas em geral elas falar aceitam. direitinho. Bom, quando a gente vai tratar de uma entidade ou uma personalidade aqui melhor, a gente precisa sempre classificar nesses 3 itens aqui. Que tipo de ação espiritual a gente está tendo naquele momento? É o número 1? É o 2? Ou é o 3? A gente tem que sempre olhar isso daí. Essa primeira é o quê? É uma obsessão. Ok? Essa é uma obsessão. Ou seja, tem um espírito lá fora que está obsediando. Essa é a número 1. E aí você tem que identificar quantos espíritos são. É uma obsessão complexa, simples. Tem muitos espíritos que vêm aqui, uma incorporação simples, bem levinha, você já encaminha ele na boa. Tá? Tem outros que... aqui não é bem uma casa assim, né? Então, a incorporação nunca são simples aqui, né? Sempre a gente entra num parafernália pesada, né? Então, na maioria das vezes, a nossa identificação de espíritos obsessores são espíritos que nunca vem sozinho, sempre é um grupo, e via de regra não é simples, tá? Ela é uma obsessão complexa, via de regra. Isso é o trabalho da casa nossa. Tá? A outra questão é o tipo de conexão que está sendo feita. É de desencarnado para encarnado, encarnado, desencarnado com desencarnado, ou seja, são várias combinações que existem e nós temos que identificar essa combinação, da onde foi feita essa, ou como foi desenhado, né, esse tipo de processo obsessivo. E a última, né, que é o assunto que a gente estava mais tratando, tem a ver com a questão da auto-obsessão. Aqui é a personalidade ou subpersonalidade que deve ser tratada. Pode acontecer os 3? Pode. Pode um só? Também pode. Então todo doutrinador ou todo coordenador de grupo tem que entender essa estrutura aqui. Ela começa assim. Tá? Aí eu abri cada um deles como que a gente deveria fazer. Quando não, às vezes você pega uma personalidade e está trabalhando para uma personalidade principal. Beleza. Isso acontece. Às vezes duas, às vezes você pega e fala, não, mas tem uma coisa errada. E aí a gente vai descobrindo, eu falo assim, não, mas quem que manda? Eu falo, não, é a outra lá. E aí você vai trabalhando todo mundo até trazer a principal. Que não é obsessor. Que é um líder. Não. É um obsessor seu, é uma auto-obsessão sua, mas tem uma personalidade líder. Isso tem. Você tem que pegar ela. Ô Toninho, mas aqui no Arca, via de regra, a gente trata das 3 coisas. Sempre mexe. A gente sempre pega as 3 coisas. Sempre mexe. É que a gente não tem muita habilidade de identificar se é uma personalidade ou se é um obsessor. A gente faz um pacotão e trata todo mundo igual. E não é bem assim. Não é bem assim. As técnicas melhores que a gente vai ver para tratar as personalidades é um pouco diferente do que a gente faz. E a gente tem que melhorar um pouco essa forma de tratar essas personalidades. Aqui na obsessão, basicamente, é seguir essa tabelinha, né? Todo mundo conhece, quem trabalha aqui na casa. De um lado, a obsessão simples, que são poucos casos, e a maior parte dos casos são essas obsessões complexas.
Pode ser um só obsessor, que é caso raro também, a maioria se tem dois da obsessão complexa. E via de regra tem magia. Via de regra tem magia. Quando a gente está tratando nossos filhos, por exemplo, e vem, então não é, necessariamente não é do assistido, às vezes é nosso. Pode é ser. do médium Pode ser. que acaba interferindo. Pode ser também. Pode ser também. Não estou falando que é. São casos e casos. Muitas vezes a própria subpersonalidade do médium entra em ação. Porque vê uma certa afinidade com o assistido Ela tá e você ligada no incorpora. pocket do cara, né? Por isso que quando vocês falam que vem para casa aqui trabalhar, a gente não vem para cá para trabalhar. A gente vem para cá para ser tratado. O segredo aqui é tratamento, pessoal. Então a grande maioria aqui fica numa roda, fica atendendo lá com energias legais, não percebe o quanto está sendo tratado. Cada tratamento, entre aspas, né, se é que a gente pode falar de tratamento, muitas vezes a gente está ajudando o assistido, sim, o assistido sempre está sendo acolhido, sempre está sendo tratado, mas nós estamos no rolo. Quantos de vocês falam aqui na roda, quando vai fazer um trabalho, você se sente totalmente modificada, totalmente mexida? E na energização em máquina não é diferente. Você começa a aplicar alguma técnica lá, daqui a pouco você fala, ih, caramba, o negócio subiu aqui, e vai. E não tem o que fazer. Então, por mais que a gente fale que vem trabalhar na casa, eu já pedi para tirar o relógio de ponto aqui, porque vocês não vão ganhar mais bônus horas. Tá? Não tem mais bônus horas. Porque é tratamento, pessoal. Nosso e dos assistidos que vêm. E é assim que funciona. E não é só aqui. Qualquer casa espiritual funciona desse jeito. Não interessa se é um centro espírita, um terreiro de umbanda, uma igreja, templo, não sei. O processo é o mesmo. Não tem muita diferença. Então, em algum momento da nossa evolução, a gente vai conseguir eliminar especialidade, Sim. Sim. Eu só vou conseguir quando eu eliminar o meu mental inferior. Então, quando eu eliminar o meu mental inferior, eu não encarno mais, né, porque eu não consigo gerar um corpo astral, porque o corpo astral depende do mental inferior. Então, enquanto eu tiver mental inferior, eu consigo produzir um corpo astral. Então, quando eu eliminar esse mental inferior, essas personalidades ou subpersonalidades negativas são eliminadas. Não são eliminadas, elas estão harmonizadas. Aí eu só tenho o mental superior para cima. Aí não encarno mais. Ou seja, aí não encarno mais. Não tem condições de encarnar. Nós vamos ficar vindo muito tempo demais. Ainda bem que existe o ar. Ainda bem. É afinidade, né? Olha, eu trabalho num outro centro, que é o Jacó, lá na Zona Leste, né? Ele vai fazer 94 anos. Essa semana. animador, hein? 94 anos. O Arcas tem quantos? 2 anos? Tem 3 anos? 3 anos. Será que a gente chega lá? A gente tem também. Tem que chegar, tem que chegar. Como vai demorar tempo, senão a gente volta. Então, eu trabalho no Jacó. O Jacó eu estou lá há uns 10 anos mais ou menos. Onde que é o Jacó? Na Zona Leste. O Aguapeí. Na Boca? Não, Tatuapé. Existe algum motivo para muitas dessas personalidades serem praticantes de magia, serem iniciados? Sim. Prazer. Prazer. Sim, mas por que muitas delas se manifestam? Raramente vem uma personalidade, às vezes, com uma vida tranquila e mundana. Normalmente elas são iniciadas, elas têm conhecimento de magia. Porque a maioria que vem aqui nessa casa é tudo... Senão não é atraído para cá, dá para entender? Não é atraído. A maioria que é tratado aqui nessa casa, porque já mexeu, cara, não tem o que fazer. Se você não mexeu, você vai para um outro centro, porque aqui é uma certa egrégora que sabe que aqui você tem semelhantes que vão saber cuidar de você. Vai na federação e fala, eu estou com magia negra. Vai tratar lá. Vai tratar lá. Vai lá. Não, sério, vai lá. Não, lá é só quem foi padre, bispo. Então, é isso daí, lá tem muito. Lá tem um monte. Isso. É o quê? Rei, Padre, bispo, lá tem. Isso é o tratamento de lá. Eles são muito bons nisso. Agora, fala, olha, eu fui num centro e me falaram que eu estou com magia negra aqui. Bota-se pra fora. E você precisa me cuidar. A federação fala, toma um passe P3E, é isso? Não, você vai tomar do P1 ou P50. E não vai conseguir tratar, não vai conseguir tratar. Não vai. Porque não é a egrégora de lá. Agora,
Por que a maioria está aqui? Fala para mim. Porque aqui não estava Fala para mim. Você fala, eu não sei porque quando eu trago uma subpersonalidade vem sempre com um campo magístico. Lógico, aqui só tem isso. Aqui só tem isso. É paneleiro, iniciado, certo? Que aprontou muito com magia negra. Inclusive tem sérias cicatrizes no corpo astral de magia negra. Manchas, sinais, como é que fala? Tatuagens no corpo. Tudo por... Tá tudo bem. É a característica das pessoas que vêm pra cá. Não tem muito o que falar. Que é a realidade da casa. A casa ela foi constituída assim. Tá? Os próprios mentores, o próprio Ramatiz, ele é muito bom na parte de magia. A gente não chama muito ele, mas ele é eficientíssimo no trabalho de magia. Ele é muito bom nisso. Ele já foi iniciado várias vezes. Lemúria, Atlântida, tá? E ainda trouxe de Sírios campos magísticos, de Umbanda. Ele está em outro naipe, né? Ele é um pouco diferente. Ele é pouco usado aqui na casa. Mas quando sabe canalizar ele bem, ele tem uma eficiência assim, muito interessante. Campos de magia. É aqui os tipos de ligação que podem ser feitos, né? Isso a gente tem que também identificar, que isso às vezes pode ajudar muito no processo de obsessão principalmente. E aqui a gente começa a desenhar um pouco como é que a gente trata as personalidades. E aqui vocês podem ver, tá? São 16 tipos de auto-obsessão, escolha uma delas. Tá? Aqui é uma listinha, coloquei 16 tipos. E tem esses outros 9 tipos aqui, que é a persona de uma outra pessoa que vem, ou personalidade de outra pessoa que tá junto. Entra junto também. São os agregados. Pessoal, aqui não tem obsessor, tá, externo? Nenhum desses modelos tem obsessor externo. É a personalidade que vem com personalidade com pra personalidade. cima de você. Ou é a sua própria, né? Ou você se junta, ou vem de alguém e pega você. E traz o campo magístico daquele. Junto. Não, e às vezes você pega a personalidade principal líder, ela tem um obsessor que é daquela vida que ela viveu, que está com ela. Você tem que cuidar do obsessor. É difícil ser só isso. Não, eu concordo. Mas aqui eu só estou colocando os modelos que existem. Ok? Aqui é só de personalidade. Mediunidade reprimida é o que mais tem, né? Mediunidade reprimida é um problema muito sério. A maioria que está aqui veio para casa por causa disso. A grande maioria veio por causa disso. Por quê? Não usava a mediunidade na sua plenitude. Tá? Depois que começou a usar, você percebe que você vai ficando mais estável, você vai se equilibrando, as dores vão saindo bastante do corpo. Aí você fala, mas eu adquiri outras dores. Tá, isso é outra questão. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tá? Isso é um pouco de resistência naquilo que você tem que fazer e não quer fazer. Aí começa a doer. Aí começa a doer. E muitos de nós, por estar um pouco viciados no campo de energia da personalidade, olha só, não é a atual, uma outra personalidade, ela causa em nós estímulos, principalmente nos neurotransmissores. Então, nosso corpo ele é estimulado por essas personalidades anteriores, ou subpersonalidades. O que faz com o meu corpo? Ele vicia. Ele fica viciado naquele tipo de comportamento. Aí a gente vem e harmoniza a personalidade. Você entra em processo de abstinência. Olha o que acontece. Você entra em processo de abstinência. Como aquela personalidade já não vai mais te atingir, você vai atrás de um obsessor. Que causa a mesma sensação em você. E se não é um obsessor, desencarnado, vai ser o quê? Uma subpersonalidade de uma outra pessoa que seja no mesmo campo de vibração. Você vai puxar ela para estimular o seu corpo a produzir novamente aqueles neurotransmissores, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, e vai. Escolhe uma delas e vai sendo bombardeado. Bom, como é que a gente trata uma personalidade múltipla ou subpersonalidade no grupo de desobsessão? Aqui tem um passo a passo, né? Mais ou menos como a gente deveria trabalhar. Tá? Eu prefiro sempre pegar as personalidades e jogar em 3 médios, no mínimo 3 médios, ao mesmo tempo, não separado. Fizemos ontem.
pega 3 médium e abre elas. Tá? Para que fazer isso? Você corta ligações entre elas imediatamente. Sempre vai, das 3, 2 vão vir mais molinhas, você sentiu isso, né? E uma vai vir, sabe, Arrasando. descontrolada, porque ela é a que está mandando, é ela que está segurando. Aliás, eu ando reivindicando periculosidade lá em cima. Ah, tá bom. A coisa tá Você vai feia. ganhar bônus a menos. Capacete de moto, alguma coisa. É difícil. Então, esse tratamento eu acho que é o mais eficiente. Você desdobra em 3, tá? E trata as personalidades. Só que isso só não basta, tá? Que é a harmonização. Quer dizer, você tem que doutrinar os 3 ao mesmo tempo. Não é um de cada vez. Sempre quando você faz isso, automaticamente obsessores vão ser liberados. Imediatamente. Mas tem que ir atrás dos obsessores. Tá? E a grande maioria não é dessa época. Está preso lá atrás. E alguns desses obsessores estão emparedados, eles são liberados. Emparedados. Estão mumificados e são liberados. Emparedados vivos, mumificados vivos, dentro de pirâmides enterrados, embaixo da terra enterrados, todos vivos, foram enterrados vivos. E eu fiz. Eles são liberados e vêm com tudo. Ô, Toninho, mas posso complementar uma coisa que ontem a gente percebeu? Quando você faz o tratamento, quando você desdobra em 3 e faz o tratamento da mais difícil, e você agrega uma outra energia junto, você percebe que faz um bolsão e já enrola todo mundo de uma vez. Isso acontece. Só estou alertando que obsessores serão liberados. Então não é tratamento só de personalidade. Então quando você faz isso num atendimento terapêutico fora daqui, você tem que tomar cuidado, porque obsessores vão ser liberados. Eu acho que esse tipo de coisa não dá para fazer assim. Mas se faz. Mas se faz. Estou falando. Se faz. Inclusive isso aí acontece, sabe aonde? No atendimento psicológico, numa clínica de atendimento psiquiátrico. Isso acontece lá, a liberação de obsessores. E aí você vê o quê? O psiquiatra, o psicólogo entrando, sabe? Você vai limpar a casa de a casa aqui, Mas o psicólogo já é assim, ó, Tony. Mas não deveria ser. Ele deveria entender o quê? As técnicas que ele aprendeu de psicologia, de desdobramento, ou de, sei lá, de trabalhar até o TVP lá de vidas passadas, são ótimas técnicas, mas ele tem que entender que vai liberar o obsessor. Ele tem que entender Ele nem entende disso, mas é tão esse obsessor vai ficar com ele. Esse obsessor vai ficar com ele. Vai ficar na clínica, e aí começa a ter os problemas. É por isso que se recomenda que um psicólogo faça o quê? Terapia. Ele tem que fazer terapia. E por que tem que fazer? Para ele passar o obsessor dele para o outro. Até chegar em alguém que vem aqui, né, Tony? Aí o coitado chega aqui. Eu sei, mas eu estou falando de terapia, mas só de você atender a pessoa, certo? Você vai liberar. Você libera. Não é só de terapia de libertação. Ô, Tony, e concluindo aí o que eu estava falando, a própria egrégora da casa, que tem as proteções, permite que não haja essa manifestação, né? Não. Então, eu não sou contra o psiquiatra, o psicólogo atender. Muito pelo contrário, tem que fazer esse atendimento. Mas ele tem que entender que ele precisa se cuidar. E não é só se cuidar terapeuticamente, ele tem que se cuidar o quê? Espiritualmente. Ele precisa, independente da religião, não precisa ser um centro. Mas existem 2 casos. Por exemplo, eu conheci uma terapeuta que ela filha de uma avó de uma conhecida nossa. A gente trabalhava em grupo. Então, assim, os casos difíceis, ela mandava pra gente, pro grupo, dissolver, quer dizer, a gente já fazia... Ela já sabia. Porque ela já sabia. Perfeito. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Ela fazia isso. E outro caso é assim, a gente, por exemplo, réis mortais, como nome, assim. Daí vem alguém e começa a falar, desabafar. Você não pediu, mas a pessoa vem e fala, descarregar. E aí?
Aí a gente traz tudo pra cá e encaminha pra cá. Quantas horas você trabalha aqui? Quatro, mais ou menos, né? Você acha que você exerce sua mediunidade só essas 4, 5 horas? Claro que não. Então, não reclama. Não, eu não Nós somos médios 24 horas. Então, você acha que você é médio só quando está aqui? Desculpe. Você está na rua, você está no mercado, na padaria, na sua família, em casa, no trabalho, não interessa. Você vai puxar as coisas? Vai. Vão chegar em você? Sim. A pessoa sabe disso? Não. Mas o mentor dela sabe. Não, mas é o que eu falo pra muita gente, eu falo que nós somos um ponto de luz. A gente é uma antena. Ai, você falou uma vez, o mentor dessas pessoas sabe que você, porque não sei se vocês percebem, quem tem um pouquinho de orientação espiritual, o campo frontal aqui tem uma luminosidade diferente. É como se fosse... mais ou menos isso. Os navios nas costas não tem aquele farol que fica girando? É mais ou menos isso. E ainda tem uma seta. Esse é médio, esse é médio. Tem que fazer. Não adianta. Tem duas, né, Não adianta, vai vir mesmo. Tá? Não adianta reclamar, falar não estou disponível. Não interessa. Não interessa. Vai vir. A pessoa vai falar. Às vezes não é nem pessoa, é o lugar. Você vai no lugar e vai sair mal do lugar. Você não falou com ninguém, mas não precisa. Você vai limpar o lugar. Isso é atividade de médium. Tá? Todos que estão aqui. Não tem como escapar. O que eu faço, né? Manda pra cá. Mentaliza, faz um bolsão e manda pra cá. Não vá em nenhum lugar com essa intenção de limpar. Não faça isso. Mas se você se sente, sei lá, porque conversou com alguém, porque estava num ambiente muito denso e pesado, manda as energias para cá. Imediatamente você percebe que você dá uma aliviada. Imediatamente alivia. Tá? Mas é um processo natural isso. Todo médium é assim. Eu não sou médium quando estou aqui. Nós temos que entender que estamos médiums. Nós estamos médiums. Quando? Inclusive desdobrado. Tá? Vários de vocês, não sei se já perceberam, que incorporam desdobrados à noite. Vocês incorporam lá. Lá onde? Por aí. Aonde estiver. Alguns de vocês são trazidos para essa casa e vocês vão incorporar entidades que precisam ser incorporadas que estão muito mal. Desdobradas à noite. Aqui ou em casa? Aqui. Aqui. São trazidos para cá para servir de incorporador. Porque precisa incorporar aquela entidade que está muito mal, traz, mescla com o seu campo astral e dá um choque anímico lá. E ela fica melhor. A gente acha que incorpora somente em vigília. Não é verdade. Quando a gente está dormindo desdobrado, você é trazido para casas como a nossa, não só aqui, mas às vezes você pode trabalhar em outra casa, você é levado, às vezes para outra casa. E aí vai lá e incorpora lá para limpar a casa. Principalmente quem saiu de outra casa e hoje trabalha aqui, via de regra. Vamos mudar de assunto, né? Vocês estão entendendo onde pega, né? Via de regra, à noite, né? Por uma questão de caridade ou de ajuda para outra casa, vocês são levadas para outra casa, incorporam lá e trazem as energias. Depois não entende porque acorda meio estranho. Aliás, eu fiquei um ano assim. Mas está tudo bem. Mas aí Tudo tem bem. que estabilizar. Aqui a incorporação, tá? Aqui falando um pouco como é que deve ser tratada a incorporação de espírito, né? Personalidade múltiplas, tá? A dissociada, a associada e a subpersonalidade. O tratamento dela no processo de incorporação. Aqui o médium incorpora, né? Você traz a personalidade ou subpersonalidade para ser tratada. Aqui em cima o espírito, a personalidade múltipla dissociada, a associada e essa subpersonalidade. Aqui incorporar, médium incorpora. Tony, eu já ouvi falar que tem personalidades que estão no grau. Nossas personalidades estão no grau. Isso acontece mesmo? Não.
O umbral dela é a própria consciência. Olha, a gente já conversou sobre isso, mas quando a gente trata as personalidades, o assistido fica na abstinência. E o que a gente pode fazer pelo assistido? Porque ele vai ficar ruim quando você trata as personalidades. Aplica uma injeção nele. De nanotecnologia. Pode fazer isso? Aplica uma injeção nele. Aplica uma injeção nele. Que é o que a gente chama de artificial, né, Tony? Esse é o artificial, né, na verdade? Sim. É que antes era de outra forma, Isso né? é o placebo que ele precisa. E aí você consegue fazer... Aplica uma injeção na testa. Não, é na veia. Claro. Aqui o Jung, né, nesse livro aqui, não sei se vocês já leram, ele também trata um pouco sobre isso. As subpersonalidades, a gente fazer um paralelo entre Jung e o que a gente está falando aqui, são os complexos, tá? São os complexos. Os complexos que fazem parte da personalidade, segundo Jung, tá? É o que a gente trata nas subpersonalidades ou nas personalidades múltiplas. São os complexos. Quando um corpo é retirado do assistido, isso é um subnível, um nível? Como que é? Quando a gente encontra um assistido que ele está ligado ao laboratório, por exemplo, isso é um subnível? Normalmente é subnível. O corpo não dá para tirar. Você tira a corpo, a pessoa morre. Mas seria um subnível. Normalmente subnível. Normalmente. Isso quando é feito, né? Na maioria. Hoje eles não fazem isso, porque dá muito trabalho para dar um subnível. Eles clonam você. É eficiente. A clonagem é mais eficiente. Então a maioria dos corpos que a gente encontra presos é porque eles estão clonados ou não? Porque normalmente, às vezes, São clonados. Às vezes a gente não trabalha, a gente percebe que é um corpo preso, está clonado. Clonado. A maioria é clonagem. Aqui um tratamento aí que é a maquinegização. É isso que acontece. Você tem que aplicar no chakra isso. Nossa amiga aqui que... É o coronário? Não necessariamente. Pode ser, né? Pode ser, mas não necessariamente. Então, ele tem esse campo, esse cubo, né, na verdade, é um cubo verde, ele acaba entrando e essas partículas verdes, elas vão para as terminações do chakra, né? E elas começam a desestruturar aquilo que a gente chama de personalidade. Elas vão equalizando a personalidade. Isso para tratamento na maca e energização. Desobsessão é incorporação. Tá? Não vai querer aplicar isso na desobsessão, não é isso. Isso aqui é maca e energização. Tá? Então, usa esse cubo no chakra para ele desestruturar, mais ou menos, pode-se dizer assim, ou harmonizar o que a gente chama de personalidade. Mas você não pode usar isso no centro de força do cara que está aqui, por exemplo? Não, aqui não. Não. Isso é maca e energização. Aqui não vai funcionar direito. O tratamento ideal aqui na desobsessão é puxa e incorpora. Incorpora. É porque você fala, né? Incorpora. Esse que é o tratamento forte na desobsessão. Que aí você faça valores e despolariza. Exatamente, né? isso que eu preciso. Se você for usar isso, o efeito vai ser pequeno. O ideal é máquina. Aí você usa. Aí você... Aqui está na marca já está usando, né? Doutor, ontem nós atendemos uma pessoa e eu vi vários tubos desses. Sim. Você sabe de quem eu estou falando. Uhum. Mas o que aconteceu? Eu vi no corpo dela lá um monte, vários. Você é muito zoiuda, certo? Ela viu a maca. Você viu a maca. Sim, você estava na hora, certo? Só que a hora que desdobrou, você viu o que estava sendo feito lá. Que é isso daqui. É isso Tá bom, daqui. Sibila? A homeopatia, ela trata também personalidade? O quê? A homeopatia. Eu prefiro floral ou elixir. Cadê a moça do floral aqui? Ó? Eu prefiro floral ou elixir. É mais eficiente do que a homeopatia. Também prefiro. Florais são, principalmente florais, são mais eficientes. É mais a fundo. Aí ele tem um efeito muito mais significativo. Floral. Tá. O cubo verde deve ser usado frequentemente, tipo, profilaticamente quase? Todos os tratamentos devem ser usados. Tá bom. Todos, sem exceção. Porque Cubo.
A pessoa sentou na sua frente ou deitou na maca, usa. Ninguém escapa de personalidade aqui, pessoal. Tem alguém fora aqui da personalidade? Não tem jeito. Isso é tratamento básico. Isso é básico. Tem outros mais avançados, mas isso daqui é básico. Tem que fazer. Olha, está atendendo obsessão. Chama desobsessão, trabalho de obsessão. Invocar, chama violeta, única, ajudaria na transmutação de todos os... Também ajudaria, tá? Mas volto a falar, estou pegando a questão da eficiência. É que tem várias técnicas, tá? A maior eficiência incorpora, é mais eficiente. Mas aí invocaria... Você pode chamar violeta, você pode chamar energias de Akhenaton, ou seja, tem várias formas, porque às vezes você traz a energia e não vem só as personalidades, vem campo de magia junto, aí melou. Então não dá para tratar antes de resolver a magia. Então são várias coisas para tratar. Quando o obsessor ele sobe pelas entidades de luz, ele pode retornar esse obsessor ou não? Ele já Aqui não. Aqui vai ser tratado de um jeito ou de outro. Às vezes não sobe, né? Às vezes tem umas câmeras aqui embaixo e ele fica preso. Vocês vão tratar. Porque aí os magos da magia, eles ficam conduzindo os sistemas das pessoas. Sim. Só que normalmente a gente não vai atrás de mago, não. Mago é um outro tipo de bicho que a gente não se mexe. Olha, se eu estou atendendo paciente no consultório, posso mentalizar esse Pode. Esse daqui é o outro do cilindro, né? Esse daqui é um cilindro fechado, tá, pessoal? Não é aberto. Só está aberto só para você ver o que está acontecendo aqui dentro. Ele é um cilindro. Você está aqui dentro, tá, Flávio? Você está aqui dentro e esse daqui fica girando em volta. Para tratamento, tem vários passos aqui de tratamento de cilindro. Está precisando, né? Então você que faz essas figuras? É aquela moça. Não, mas no PPS... É aquela moça ali. A Luiz, eu sei. Mas no PPS... É aquela moça. É você que faz tudo. Aquela moça, viu? Ela faz tudo. Ótimo. Faz a design, tudo o negócio. Então o primeiro passo seria você canalizar esse cilindro. Opa. Aqui tem o segundo e o terceiro passo também que a gente deve usar para tratamento dentro do cilindro. Eles vão envolver dimensões, campos dimensionais, tá? Você vai abrir os campos dimensionais e aí vai quarta dimensão e quinta dimensão. São os campos dimensionais. Interessantíssimo isso daqui para trabalhar o campo mental da pessoa. Muito interessante o campo mental. Normalmente a gente tem dificuldade em entrar no campo mental. Aqui, essa técnica está facinho no campo mental da pessoa. É mais fácil mesmo. Aqui é facinho. Essa técnica você já pode usar na desobsessão, que também vai ajudar, principalmente pelos campos dimensionais que ele abre dela. Por um cilindro violeta? Isso, esse cilindro. Mas eu coloquei máquina de energização para dar um pouco de ferramentas para o pessoal lá usar. Senão eles ficam pelados lá e não tem muito o que fazer. Antônio, mas se você usar esse cilindro aqui na desobsessão, é no campo mental, né? Campo mental que ele vai mexer. Só que quando mexe o campo mental, você está trabalhando nas personalidades. Você abre personalidade. Aí. Por isso que ele gira, né? Ele gira. Abre dimensões, né? Isso. Tá? Eu devia ter tirado essa palavra daí. Eu entendi. O psiátomo, não sei onde está aqui. Segundo passo. Está aqui, não. O psiátomo. Eu devia ter tirado essa palavra daí. O que é isso? São os átomos primordiais que nós temos. Tá, que dá origem à estrutura que nós temos. Não é a mônada. A mônada é uma outra. Ele vem da mônada, sim. Aí você tem que criar dimensionalmente esse psiátomo, tá? Que depois ele se divide e aí dá origem ao campo dimensional que a gente tem. Ele vai criando as dimensões. Tá? Esse aí precisa comprar mais, ele fica aqui. Mais ou menos. Essa tem várias. O outro também que está, inclusive, mencionando aqui no tratamento, né? Usando o símbolo de Heinrich. Isso. Esse é o símbolo de Heinrich, que pode ser usado também, muito utilizado para tratamento de personalidade. Se você sabe usar isso daqui, ele entra girando, tá vendo? Ele vai usar os 4 elementos, tá? Ele usa os 4 elementos e ele entra girando isso daí, tá?
Normalmente pelo coronário você usa. Normalmente você usa por aí. E normalmente é usado para isso daqui, ó. Drogas, transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Aqui vários aqui tem esse problema. Pensamentos repetitivos, neuroses e algumas debilidades. Extremamente eficiente. Como ele gira, Tony? Ele gira? Ele tem um eixo aqui, tá vendo? Tem um eixo, ele entra e vai girando. Foi algum gira? Coronário. Acho que por cá. Não, isso não. Isso daqui é uma coisa muito antiga que a gente usa desde a época do Neutra. A gente usava isso lá, tá? E a maioria nem sabe que existe. Ele continua e Mas é bom ter toque, ter a direção, certo? Não, só pede e ele começa a entrar e... Só pode trabalhar com esse símbolo na maca? Normalmente não, pode ser usado aqui também. Pode ser usado. Eu coloquei como maca para deixar ferramentas lá. Tem umas 2, 3 ferramentas úteis para trabalhar a personalidade. Senão fica só o pessoal da desobsessão. Tem que mexer nos dois. Na depressão isso funciona também? Não, depressão é outra coisa. Não, se a pessoa veio para ser tratada aqui, você vai usar. Não se faz isso, né? Não se faz isso. Se a pessoa não deu autorização, não. Aqui outro tratamento também que é muito utilizado na maca e energização. Esse também pode ser usado na desobsessão. Tá? Que é a câmara de Hilarion. Tá? Câmara de Hilarion. Normalmente você usa... Esse daqui é uma lâmpada, né? Que ela tem esse líquido, né? Todinho verde. Isso daqui incomoda pra caramba a pessoa. Dá um choque. E aí você coloca... E daqui você normalmente coloca na cabeça. Mas você coloca a pessoa aqui dentro. É uma câmara. E essa, tá vendo? A lâmpada ela fica aqui em cima e fica despejando isso. E essa câmera ela é todinha espelhada. E o problema que acaba acontecendo aqui é essa câmera, ela por ser espelhada, você se confronta com a sua realidade. Aí ferrou. Tive que usar isso antes. Isso. Mas pra que serve? Personalidade. Que eu não queria aceitar. Porque a personalidade não aceita. Então você encaixa lá aí dentro, ela entra em confronto com a realidade atual, não a realidade lá de trás. Aí você sabe, é como se estivesse forçando ela. Tratamento de choque. É bem rápido. Mas isso é rápido, então não deixa ela lá dentro. Eu vou deixar você uma semana, você acabou, né? Conta até 7 e tira. É bem rápido. Porque o que ela vai perceber de campo vibratório aí, juntamente com a energia de Hilarion, que é extremamente poderoso, que é a cor verde dos mestres, tá? E pela câmara ser espelhada, ela é extremamente eficiente e é rápido. Isso pode ser usado na desobsessão, tá? Mas pode ser usado na máquina e energização também. Você deixou o cara uma semana ele já é um menino daí. Não, Tony, essa câmera, se a pessoa tiver mais de uma personalidade... Tudo aqui dentro. Mas tem que fazer uma personalidade... Não. Põe tudo aí. Não se preocupa. Põe aqui, carrega a pessoa, você vai ver que essas personalidades, todas elas entram em choque com o quê? Um campo espelhado, que é espelhado por dentro, né? Entra em choque e traz para a realidade atual. Tá? Elas não vão concordar mais. A pessoa e as personalidades. Exatamente. Você carrega a pessoa, desdobra a pessoa e coloca a pessoa aí. Dá pra fazer isso em casa, hora de dormir? Não. Se eu estiver tratando com um obsessor de um assistido que tem um problema de personalidade, eu posso pôr o obsessor aí também. Pode. Ele é um choque de realidade também. Oi? A pessoa cai também. Eu sou qualquer um. Aqui só para ver como é que acontece com a pessoa, a aplicação do líquido, né, de cura, ele sai mexendo em todos os chakras, tá vendo? Aí ele já foi para o agregado humano, ou seja, já começa a mexer nos chakras, inclusive da pessoa, nos corpos ele já vem. Essa câmera é muito eficiente, tá? Quando você pega o assistido e encaixa ele lá dentro. Essa câmera é muito eficiente, pouco usada, mas tudo bem. Isso daqui já tem um tempinho, já, quase um ano já. E ele parece um caracol enrolado assim. Isso daqui foi março de 2016, pelo Felipe. Não é?
Que é exatamente o movimento envolvendo os chakras, né? Sim, ele vai fazendo isso. Ele entra em cada um dos chakras, sai, depois entra no outro chakra e vai fazendo assim. É quase aquela energia serpentina, né, da Kundalini. Ele faz quase aquele movimento. Não é bem esse, mas ele vai fazendo isso no chakra da pessoa. Ele vai limpando o chakra. Muito eficiente para limpeza de chakra. Ô Tony, na casa que eu trabalho, na terapia, a gente usa o verde, mas o verde garrafa para limpeza. A gente aplica o verde mais forte, né? É que esse verde aqui não é esse verde, né? É um verde diferente, né? Porque a grande fraternidade não é as cores que nós entendemos. A gente dá algumas noções de cores, né? Só para a gente ter uma referência, mas não é essas cores. A gente não consegue nem perceber qual é a cor deles. Tá? Então pensa só no Hilarion, tá tudo bem. Vai vir um verde, é o verde que é o verde dele, não é o verde nosso. Se quiser ver verde garrafa, verde musgo, verde calcinha, sei lá, o verde que você quiser aí. Não, eu fiz essa pergunta porque eu queria saber se realmente... Não são essas cores que nós imaginamos. É uma cor dele. E ele vai usar a cor dele e vai... Porque é campo de vibração. A cor está ligada a campo de vibração. E não é a vibração que a gente quer girar. É a vibração que ele quer girar. Entendi. Tá? Ele que manda. Isso, a gente não consegue identificar qual é a tonalidade certinha da cor para gerar o campo de vibração. Ele tem. Então, não é ele. Vai vir um caboclo, vai vir alguém da linha dele e fazer essa aplicação. Tá? Aqui só a questão da captação psíquica. Muito usada, né, em centros de trabalhos apométricos, né, em consultórios terapêuticos. Vocês já passaram por terapia? Já fizeram terapia? Psicoterapia? Terapia de uma maneira geral. Não, esse não é terapia. Esse é manoterapia, né? A mão. E o que se busca, né, trabalhar um pouco essas questões dessa captação, envolver um pouco esses campos aqui, né? Como você desmonta, né, esses traços, né, de caráter negativo, essas mágoas. Esse é o objetivo de você fazer essa captação psíquica, que é o tratamento das personalidades que a gente está falando aqui. Você tem que desmontar isso aqui, você tem que tentar desmontar isso. Tudo isso gera o quê? Uma personalidade. Eu acho que dificilmente nenhum de nós tem algum probleminha aqui. Qualquer um deles você gera automaticamente uma subpersonalidade. Porque uma coisa é você sentir algumas dessas frustrações, algumas dessas emoções e rapidamente, certo, deixar quieto e morrer o assunto. Tá? O problema é quando nós ficamos ruminando, nós ficamos lembrando, quer dizer, você gera e alimenta. Olha só, você gera e alimenta, você gera e alimenta, você gera e alimenta. Bom, você criou ela. Você criou ela. A questão da terapêutica, né? Tony, quando a pessoa é hipocondríaca, ela não vive sem remédio o dia inteiro. Já vou mostrar um glossário aí, depois você lê ele com calma. Ele tem basicamente umas 40, 50 doenças diferentes e como deve ser feito o tratamento. Lá tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu já estou estourando. Aí ela vai me cobrar aqui. Começa a aula prática. As referências são essas daqui que nós temos. Você tem que ler tudo isso, tá? Oi. Sim. Sim. Mas existe uma forma do seu ser mais pensando que o nosso suporte lá é Eu usaria essas técnicas que a gente colocou para máquina de desobsessão lá. Além de você fazer o tratamento terapêutico da... O que a gente faz com os outros psicólogos, terapeutas que não têm essa referência e não podem fazer isso? Porque a gente precisa me ajudar os terapeutas, mas eu não posso impor uma pessoa. Concordo. Pede para vir aqui.
Eu acho que se você sugerir, fica mais fácil. Traga toda semana o papelzinho aqui para limpar lá. Não vai ter uma alternativa muito adequada. Mas e se sugerir pro cara, ó, se você fizesse essa palestra. experimenta fazer, quem sabe? Peça para ele tentar fazer oração, tentar se aproximar. Eu sei disso. Traz o papelzinho dele aqui, senão não vai dar certo. Você está me dando condições que não tem como resolver lá. Então a gente resolve daqui. Traz toda semana. Aí teria que trazer o endereço de todos os consultórios do Brasil. Pelo amor de Deus. Mas é uma realidade, não tem como escapar, né? Se você tem a consciência, você pode usar essas técnicas, certo? E não pode se alijar, né, de frequentar uma casa espiritual, certo? Para saber, ir livrando essas entidades ou essas formas de pensamentos, que também... Eu não falei de forma de pensamento, porque é outra desgraça que aparece aqui também, né? Porque toda vez que você gera uma personalidade, uma subpersonalidade, você gera uma forma de pensamento. Tá? Que é outra desgraça. Então, quando você faz o atendimento, além de você mexer nessas personalidades, subpersonalidades e personalidades múltiplas, a forma de pensamento também é mexida. E não lembrando, não sei, se bem que você não é junguiano, né? Mas Jung eu acho que é muito pertinente nesse momento, o inconsciente coletivo não vai escapar. Você tem que entender que tem que mexer nisso daí também. Que não é personalidade. Tá? E como é que eu vou tratar esse inconsciente coletivo? Que a pessoa pertence. Ela está inserida em algum. Então, mesmo não sendo junguiano, você tem que baixar a cabeça para ele e fazer um pouco sobre isso. É isso. Tá? Que eu acho que é uma necessidade de um tratamento mais completo. Tá? Cadê o Cláudio? O Cláudio às vezes me traz uma lista, né, de moradores de rua. Tá? Você não faz isso às vezes? A gente não faz só uma vibração por eles, tá? A gente faz tratamento deles, a gente desdobra e vai atrás deles, tá? Fazendo um tratamento mais pesado. Mas uns dá para encaminhar, vou ter afinidade assim com o cara. Depende, ele sabe, ele consegue. Alguns você tem afinidade, outros não tem o que fazer. Então você trata terapeuticamente, traz o nome aqui e a gente vai cuidando um por um, abrindo outros campos. Aí acaba sendo um tratamento um pouco mais completo, tá? Que são as personalidades. A lista não acabou aí não, tá? Tem mais aqui, ó. E daqui do Ercílio mais, tá? Aqui tem umas... Não podia deixar de pegar a Ramatiz. A Ramatiz também trata sobre isso, tá? Vários livros. Só que não tem um livro específico sobre isso. Ele tem, sabe, pedacinhos, trechos, aí você tem que ficar catando lá dentro para achar o que ele fala de personalidade. Bora, gente. Vou fazer uma oração para a gente ir embora. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo toda a espiritualidade que deu sustentação para esse processo aqui acontecer. E vamos voltar para as nossas casas melhor do que quando chegamos aqui, refletir sobre tudo isso, né? Aprender a utilizar tudo isso nos trabalhos para que a gente consiga ter uma efetividade maior nos trabalhos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor